Beleza, galera? Eu sou Felipe Delbel e nesse vídeo eu vou falar sobre fontes para pedais. Eu tenho aqui comigo algumas fontes e dentre elas eu vou escolher duas para fazer algumas comparações. Então eu tenho aqui One Spot, velha de guerra, já sem alguns adesivos, tenho ela faz muitos anos, usei pra caramba. Essa é uma fonte não isolada, daí eu tenho alguns exemplos de fontes isoladas. Então tenho aqui T-Rex, acredito que essa seja a mais conhecida, que é a Voodoo Lab Pedal Power 2 Plus. E o que eu vou usar para comparar, né, com a fonte não isolada, uma isolada, que é o One Spot Pro CS12. Então é uma fonte com várias opções de voltagens e amperagens. E é o que eu vou usar para comparar principalmente a questão de ruído entre uma fonte isolada e uma fonte não isolada, beleza? Um dos fatores que a gente precisa considerar na hora de escolher a fonte adequada para um pedal é a que a gente chama de voltagem, embora isso seja errado, o certo é chamar de tensão. Então a tensão seria o que o pedal precisa para trabalhar, então a forma correta de alimentá-lo. Então a gente tem como padrão de mercado o 9 volts que é utilizado pela Boss, então a gente chama de padrão Boss com centro negativo, mas tem outros pedais que usam 12, 18, 24, etc. Então a partir disso a gente vai poder escolher qual a fonte com a saída certa para alimentar determinado pedal. Outro fator que a gente precisa levar em consideração é o consumo do pedal. Então a gente chama de amperagem de forma incorreta também, mas na verdade o consumo ele é medido em amperes ou miliamperes. Então sendo 1 ampere, 1000 miliamperes. Para exemplificar qual que é o consumo de determinados pedais, eu adquiri um equipamento da One Spot que ele faz a medição desses pedais, além de servir para testar cabos também. Então eu vou ligar alguns pedais, vou mostrar qual é o consumo deles. Então qual a principal diferença entre uma fonte isolada e uma fonte não isolada? Então primeiro, aqui no caso da fonte não isolada, a gente tem uma saída só. Como que eu vou poder alimentar vários pedais com ela? Eu vou precisar de um adaptador, que é o cabinho Daisy Chain, conhecido, não sei se tem algum nome que usam por aqui, mas é o que eu estou acostumado a usar. E dessa maneira, se tiver um ruído de um pedal, ele vai passar para os outros. Isso aí pode deixar o som deles bem diferente do som que é idealizado para ele funcionar. No caso de uma fonte isolada, então cada pedal ligado em uma saída vai estar isolado. Se tiver algum problema de ruído da parte elétrica do pedal, isso não vai influenciar os demais que estão ligados juntos. E lembrando que nem todas as fontes que têm esse formato são necessariamente isoladas. Pode ser que internamente ela tenha também uma ligação de Daisy Chain. No caso, essa fonte é realmente isolada. Então se eu colocar um pedal, igual eu vou mostrar logo mais no exemplo, que esteja gerando um ruído, ele não vai influenciar os demais. Claro que parte do ruído é normal, é do overdrive, etc. Mas não aquele ruído que ele é bem diferente, eu vou mostrar que ele é bem alto inclusive, impactando os demais pedais. Para exemplificar o que eu falei sobre os pedais, eu vou colocar aqui o seguinte, é um board com um Digitech WAMI DT, um Fuzz Face da Dunlop e um Maxon Overdrive 808. Então principalmente o que eu tenho aqui de diferente é um pedal digital e 2 pedais analógicos. O que eu percebi é que alguns pedais digitais não se dão muito bem com outros pedais analógicos quando você está numa ligação em Daisy Chain. Então eu vou fazer a ligação aqui em Daisy Chain para vocês entenderem como que isso pode impactar com ruído no board, beleza? Beleza. Tô com os 3 pedais ligados em Daisy Chain pela fonte One Spot, que não é isolada. Então uma coisa que vocês vão notar é o seguinte, eu vou ligar o fuzz, olha o ruído que vai vir. Isso é só a ligação do fuzz, sem estar mais nada ligado. Eu estou com o cabo plugado na guitarra que está com o volume zerado. Agora para mostrar como exemplo, eu vou fazer a mesma ligação desses pedais, exceto que em vez de usar a One Spot, eu vou usar a One Spot Pro, então eu vou colocar cada pedal em uma saída separada, ok? Beleza, estamos de volta. Agora eu desliguei os pedais que estavam ligados na One Spot normal, agora eu liguei todos na One Spot Pro, que é uma fonte isolada, então estou com cada pedal em uma saída. Vamos ver a diferença ao ligar o fuzz?
Ainda tem ruído, ele está pegando rádio, é um pedal com um circuito super sensível. Mas agora veja a comparação entre os pedais ligados na fonte isolada e na fonte não isolada. Agora vamos ver uma questão sobre o consumo dos pedais. Quanto consome cada um deles para você ter uma ideia de como dimensionar sua fonte da melhor maneira. Então para isso eu vou usar esse medidor de miliamperes da OneSpot. Eu vou começar pelo AMI, que é o pedal que eu sei que consome mais entre esses aqui. Então como funciona? Eu vou ligar ele entre a fonte e o pedal. Então o AMI, consumindo, ele está mudando um pouco, mas ele estabilizou em 276 mA. Deixa eu ver, se eu ligar a parte de drop tune, ele sobe para 281. Se eu ligar o AMI, ele sobe para 280. E se eu ligar junto, ele sobe mais alguns miliamperes. Então esse é o consumo do AMI, embora a fonte que vem com ele seja uma fonte de, acho que 1.2 amperes, então 1.200 miliamperes, tá? Então esse é um exemplo de quanto consome o AMI, que é um pedal digital. Normalmente os pedais digitais consomem mais. Agora, para fazer um contraste, eu vou mostrar quanto consome o Fuzz Face. O Fuzz Face, que é um pedal de fuzz, e é isso aí. Fuzz Face desligado consome 1 mA. Ligado consome 2 e está pegando rádio. E por último eu vou mostrar o consumo do Maxon Overdrive. Também por ser um pedal analógico de overdrive costuma ter um consumo bem baixo. Então para vocês terem uma ideia. O pedal desligado consome 8 mA. O pedal ligado consome 7. Pessoal, então é isso aí. Eu queria mostrar para vocês aqui de uma forma simples e prática qual seria a diferença entre usar uma fonte isolada e não isolada, considerando que você tem pedais digitais misturados com analógicos, ver qual que é o resultado disso no seu board, e provavelmente isso poderia até responder algumas dúvidas que você possa ter. Se você está tendo algum ruído que não faz muito sentido no seu pedalboard, faça o teste, isola os pedais, vê qual que é o grande vilão e veja se você precisa de uma fonte isolada ou só uma fonte separada para determinado pedal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e até a próxima.